Laura sempre foi uma garota observadora, mas nos últimos meses, desde que sua mãe se casou com Alexandre, ela preferiu manter distância. Ele era um homem charmoso, de aparência impecável, com um sorriso que conquistava facilmente as pessoas ao seu redor. No entanto, Laura nunca se sentiu à vontade com ele. Talvez fosse a forma como ele parecia sempre estar presente, mesmo quando não era necessário, ou a maneira como seus olhos pareciam perscrutar cada detalhe ao seu redor. No início, Laura atribuiu tudo à sua imaginação, afinal, Alexandre era o marido de sua mãe, e ela não queria acreditar que algo pudesse estar errado. Mas aos poucos, os detalhes começaram a se acumular. Ele sempre encontrava uma desculpa para estar perto dela, ajudando-a a carregar as compras, oferecendo-se para levá-la à faculdade ou simplesmente sentando-se ao seu lado durante o jantar, mesmo quando havia outros lugares disponíveis na mesa. Os olhares foram o primeiro sinal claro. Laura começou a notar que quando pensava estar sozinha, ele estava lá, observando-a de longe. Era um olhar intenso, carregado de algo que ela não conseguia nomear. Às vezes, ela se perguntava se estava exagerando, se era apenas sua mente, criando cenários que não existiam. Mas uma noite tudo mudou. Era tarde e a casa estava em silêncio. A mãe de Laura já havia ido dormir e ela decidiu ficar na sala para terminar um trabalho da faculdade. O clima estava quente e ela usava apenas uma camiseta larga e shorts, sentada no sofá com o laptop no colo. Foi então que sentiu aquela sensação familiar de estar sendo observada. Lentamente, ela ergueu os olhos e viu Alexandre parado no corredor, meio escondido na penumbra. Ele não disse uma palavra, apenas a encarou com um olhar que fez seu coração acelerar. Era um olhar que não deixava dúvidas. Desejo puro e simples. Laura ficou paralisada, sem saber como reagir. Ela deveria dizer algo, fingir que não tinha visto, antes que pudesse decidir. Alexandre se afastou, desaparecendo no escuro do corredor. Ela ficou ali, com o coração batendo forte, tentando processar o que havia acontecido. Era real. Ele realmente a olhara daquela forma? E, mais importante, o que isso significava? Naquela noite, Laura mal conseguiu dormir. Os pensamentos giravam em sua mente, misturando-se com uma sensação estranha que ela não queria admitir. Uma mistura de medo, curiosidade e algo mais. Algo que a fazia sentir-se viva, de uma maneira que não sentia há muito tempo. Ela sabia que aquilo era errado, que deveria ignorar, mas uma parte dela não conseguia deixar de se perguntar: o que aconteceria se ela simplesmente cedesse? A manhã, seguinte àquela noite na sala, foi estranha para Laura. Ela acordou com o som da chuva batendo contra a janela do seu quarto. Um ritmo constante que parecia ecoar a confusão em sua mente. Desceu as escadas em silêncio, esperando encontrar a casa vazia, já que sua mãe costumava sair cedo para o trabalho. No entanto, ao entrar na cozinha, deparou-se com Alexandre. Ele estava de costas para ela, preparando café, vestindo apenas uma camiseta branca e um jeans casual. A visão dele ali, tão despretensiosa, fez Laura hesitar por um momento antes de anunciar sua presença. "Bom dia", disse ela, tentando soar natural, mas sua voz saiu um pouco mais rouca do que o normal. Alexandre se virou, e seus olhos encontraram os dela. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre parecia carregar um significado oculto. "Bom dia, Laura. Dormiu bem?" perguntou ele, aproximando-se para pegar uma xícara no armário acima dela. Laura sentiu o calor do corpo dele tão perto e o cheiro do seu perfume. Algo amadeirado e suave invadiu seus sentidos. Ela recuou um pouco, mas não o suficiente para que ele não percebesse a reação dela. "Mais ou menos", respondeu, evitando seu olhar. "A chuva me acordou cedo." Ele riu baixinho, um som que parecia vibrar no ar entre eles. "Eu adoro dias chuvosos", disse ele, servindo o café. "Tudo parece mais íntimo, não acha?" Laura não respondeu, mas sentiu um frio na espinha. Ela sabia que aquela conversa estava indo para um território perigoso, mas algo dentro dela não queria parar. Era como se estivesse sendo puxada por uma corrente, incapaz de resistir. Alexandre estendeu a xícara de café para ela, e quando ela a pegou, seus dedos se tocaram por um breve instante. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas suficiente para fazer Laura segurar a respiração. Ela olhou para ele,
e ele a encarou, com uma intensidade que a fez sentir-se nua, exposta. Laura, ele começou. Sua voz suave, quase um sussurro. Você não precisa ter medo de mim. Eu não tenho medo. Ela respondeu rapidamente, mas sua voz tremia. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Laura podia sentir o calor do corpo dele agora, e o ar na cozinha parecia carregado de eletricidade. Então, por que você está tremendo? Ele perguntou, erguendo a mão lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Laura não se moveu. Ela sabia que deveria recuar, deveria sair dali, mas seus pés pareciam enraizados no chão. Quando a mão dele tocou seu rosto, foi como se um choque percorresse todo o seu corpo. Ele a puxou suavemente para mais perto, e antes que ela pudesse pensar, seus lábios se encontraram. O beijo foi quente, intenso, proibido. Laura sentiu-se dividida entre o desejo de se afastar e a necessidade de se aproximar ainda mais. Suas mãos, que antes estavam hesitantes, agora agarravam a camiseta dele, puxando-o para perto. Alexandre a segurou com firmeza, como se temesse que ela fugisse, e o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Quando finalmente se separaram, Laura estava sem fôlego, seus lábios formigando com a lembrança do toque dele. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de medo e desejo. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, mas sua voz soou fraca, como se ela mesma não acreditasse no que estava dizendo. Alexandre sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo doce e perigoso. Já aconteceu, ele respondeu, passando o polegar pelo lábio inferior dela. E você sabe que quer mais. Laura não respondeu. Ela sabia que ele estava certo, e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. O beijo havia quebrado uma barreira, e agora não havia como voltar atrás. O proibido havia se tornado irresistível, e ela não tinha certeza se queria resistir. Após o primeiro beijo na cozinha, Laura e Alexandre entraram em um território desconhecido e perigoso. O que começou como um momento de impulso rapidamente se transformou em algo mais frequente, mais intenso. Cada olhar, cada toque, cada palavra entre eles, agora carregava um peso diferente, como se estivessem constantemente à beira de um precipício, prontos para cair. A mãe de Laura, Ana, continuava alheia a tudo. Ela era uma mulher ocupada, sempre envolvida com o trabalho e os afazeres domésticos, e confiava plenamente no marido. Essa confiança cega era o que permitia que Laura e Alexandre se encontrassem nos cantos mais escondidos da casa. Sempre que Ana saía, a sala, o escritório, até mesmo o quarto de Laura, todos esses espaços se tornaram cenários para seus encontros secretos. Mas o medo de serem descobertos estava sempre presente. Laura vivia em um estado constante de alerta, seus sentidos aguçados para qualquer som que pudesse indicar a chegada de sua mãe. Ela sabia que, se fossem pegos, não haveria volta. A vida como ela conhecia acabaria, e a culpa a consumiria. Uma tarde, quando Ana saiu para fazer compras, Laura e Alexandre se encontraram no escritório. Ele estava sentado na cadeira, folheando um livro quando ela entrou. O olhar que trocaram foi suficiente para acender a chama que ambos tentavam controlar. Laura fechou a porta silenciosamente e se aproximou dele. Seus passos, lentos e deliberados. Isso é loucura! Ela sussurrou, mas já estava sentando no colo dele, seus dedos entrelaçando-se nos cabelos dele. Loucura é tentar resistir, ele respondeu, puxando-a para um beijo profundo e apaixonado. Eles se perderam naquele momento, esquecendo-se do mundo ao redor. Foi só quando ouviram o barulho da porta da frente se abrindo que a realidade os atingiu, como um balde de água fria. Laura! Alexandre! Estou em casa! A voz de Ana ecoou pela casa. Laura saltou do colo de Alexandre, seus olhos arregalados de pânico. Ele se levantou rapidamente, ajustando a roupa e tentando parecer o mais natural possível. Laura olhou ao redor, procurando uma maneira de disfarçar a situação. Mas não havia tempo. Ana entrou no escritório, carregando sacolas de compras. Ah, vocês estão aqui, disse ela, sorrindo. O que estão fazendo? Eu estava mostrando um livro para Laura. Alexandre respondeu, sua voz calma,
mas Laura podia ver a tensão em seus olhos. Ela estava interessada em história. Ana pareceu aceitar a explicação, mas Laura sentiu um nó no estômago. Ela sabia que tinham tido sorte dessa vez, mas também sabia que não poderiam contar com a sorte para sempre. O risco de serem descobertos era real, e cada encontro só aumentava as chances de que algo desse errado. Mais tarde, naquela noite, Laura deitou-se na cama, olhando para o teto. Sua mente estava em turbilhão, dividida entre o desejo que sentia por Alexandre e o medo do que poderia acontecer se fossem descobertos. Ela sabia que estava brincando com o fogo, mas uma parte dela não conseguia parar. Era como se estivesse presa em uma teia, cada vez mais enrolada, sem saber como escapar. Enquanto isso, Alexandre também estava lutando com seus próprios demônios. Ele sabia que o que estava fazendo era errado, mas a atração que sentia por Laura era mais forte do que qualquer senso de moralidade. Ele se via cada vez mais envolvido, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e isso o assustava. O medo de serem descobertos só aumentava a intensidade dos encontros entre Laura e Alexandre. Era como se o perigo fosse um combustível, alimentando o fogo que ardia entre eles. Cada momento juntos era mais ousado, mais arriscado e mais difícil de controlar. A casa, que antes era um lugar comum, agora se transformara em um labirinto de possibilidades, cada canto um cenário potencial para seus segredos. Laura sabia que estava se perdendo. O que começara como uma atração física, agora se transformara em algo mais profundo, algo que ela não conseguia nomear. Ela se pegava pensando em Alexandre o tempo todo, imaginando seus toques, seus beijos, sua voz suave sussurrando em seu ouvido. Era uma obsessão que a consumia, mesmo quando ela tentava resistir. Uma tarde, quando Ana saiu para visitar uma amiga, Laura e Alexandre se encontraram no quarto dela. Era a primeira vez que iam tão longe, e a emoção do proibido os deixava quase sem fôlego. Alexandre fechou a porta com cuidado, garantindo que estivessem sozinhos. Então se virou para Laura. Seus olhos estavam cheios de desejo, mas também de algo mais. Algo que parecia quase ternura. Você sabe que... Isso é loucura, não sabe? Ele perguntou, aproximando-se dela. Eu sei. Ela respondeu, sua voz tremendo. Mas eu não consigo parar. Ele a puxou para um beijo, e foi como se o mundo ao redor deles desaparecesse. Dessa vez, não havia hesitação, apenas a fome pelo proibido. Pelo que não podiam ter, mas que desejavam mais do que qualquer coisa. As roupas caíram no chão, e os corpos se entrelaçaram, cada toque mais intenso do que o último. Mas, mesmo no auge da paixão, Laura não conseguia se livrar da sensação de culpa que a assombrava. Ela sabia que estava traindo a mãe, que estava destruindo a confiança que Ana depositara nela. E, no entanto, não conseguia parar. Era como se estivesse presa em um sonho do qual não queria acordar. Depois, enquanto se vestiam em silêncio, Alexandre olhou para ela com uma expressão séria. Laura, eu... Ele começou, mas parou como se não soubesse o que dizer. O quê? Ela perguntou, sentindo um frio na espinha. Eu não sei se consigo continuar fingindo que isso é só um jogo. Ele admitiu, sua voz cheia de conflito. Eu me importo com você, mais do que deveria. Laura ficou em silêncio, suas emoções em turbilhão. Ela sabia que ele estava certo. Isso não era mais apenas um jogo. Mas o que isso significava? O que eles fariam a seguir? Enquanto isso, Ana começava a notar mudanças no comportamento do marido. Ele parecia distante, às vezes até evasivo, e ela não conseguia entender o motivo. Uma noite, enquanto jantavam, ela tentou puxar conversa. Alexandre, você está bem? Ela perguntou, olhando para ele com preocupação. Você parece... diferente. Estou bem. Ele respondeu rapidamente, mas evitou seu olhar. Só estou cansado. Isso tudo? Ana não pareceu convencida, mas decidiu não pressionar. No entanto, a semente da dúvida havia sido plantada, e ela começou a prestar mais atenção aos movimentos dele. Laura, por sua vez, começava a sentir ciúmes. Ver Alexandre agindo normalmente com sua mãe, como se nada estivesse acontecendo, era quase insuportável. Ela se pegava imaginando o que ele sentia por Ana.
se ele ainda a amava. E isso a deixava confusa e irritada. Uma noite, após mais um encontro secreto, Laura confrontou Alexandre. Você ainda a ama? Ela perguntou. Sua voz, cheia de emoção, calou. Ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Eu me importo com ela. Ele finalmente respondeu. Mas o que sinto por você é diferente. Laura não sabia se isso a confortava ou a assustava. Ela sabia que estavam brincando com o fogo, e que mais cedo ou mais tarde, alguém se queimaria. A tensão na casa era palpável. Laura e Alexandre viviam em um equilíbrio precário, sempre um passo à frente de serem descobertos. Cada olhar, cada gesto, cada palavra tinha que ser cuidadosamente calculado para evitar suspeitas. Mas quanto mais eles tentavam esconder, mais difícil se tornava manter o segredo. Ana, por sua vez, começava e não expôs-se a notar as pequenas mudanças no comportamento de ambos. Alexandre, que antes era tão atencioso e presente, agora parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. E Laura, que sempre foi tão próxima dela, agora parecia evitar sua companhia, sempre com desculpas para ficar sozinha no quarto ou sair de casa. Uma noite, durante o jantar, Ana decidiu confrontá-los. Algo está acontecendo. E eu quero saber o que é, ela disse, olhando alternadamente para Laura e Alexandre. Vocês dois estão agindo de forma estranha, e não vou fingir que não estou percebendo. Laura sentiu um frio na espinha, mas tentou manter a calma. Não sei do que você está falando, mãe. Ela respondeu, evitando o olhar de Ana. Tudo está normal. Alexandre também tentou acalmar a situação. Ana, você está exagerando. Ele disse, colocando uma mão sobre a dela. Estamos todos um pouco cansados, isso tudo. Ana não pareceu convencida, mas decidiu não pressionar naquele momento. No entanto, a semente da dúvida havia sido plantada, e ela começou a prestar mais atenção aos movimentos deles. Nos dias seguintes, Ana começou a notar pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. O jeito como Alexandre olhava para Laura quando pensava que ninguém estava vendo. A forma como Laura ficava nervosa quando ele entrava no quarto dela. Os cochichos que paravam assim que ela se aproximava. Tudo isso alimentava suas suspeitas. Uma tarde, enquanto Laura estava na faculdade, Ana decidiu investigar. Ela entrou no quarto de Alexandre e começou a vasculhar suas coisas procurando por algo que pudesse confirmar suas suspeitas. Foi então que encontrou o celular dele, esquecido na mesa de cabeceira. Com o coração acelerado, ela pegou o aparelho e tentou desbloqueá-lo. Para sua surpresa, a senha era o aniversário de Laura. Ao abrir as mensagens, Ana sentiu o chão desaparecer. Sob seus pés, as conversas entre Alexandre e Laura eram explícitas, cheias de desejo e promessas de encontros secretos. Cada palavra era uma facada no coração dela, confirmando o pior dos seus medos. Como puderam? Ela sussurrou para si mesma, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como puderam fazer isso comigo? Enquanto isso, Laura e Alexandre estavam em um café, tentando aproveitar um raro momento a sós. Eles sabiam que os riscos estavam aumentando, mas a atração entre eles era mais forte do que nunca. E se ela descobrir? Laura perguntou, brincando nervosamente com a xícara de café. O que vamos fazer? Ela não vai descobrir? Alexandre respondeu, mas sua voz não tinha a mesma convicção de antes. Nós só precisamos ser mais cuidadosos. Mas, mesmo enquanto diziam isso, eles sabiam que estavam vivendo em um castelo de cartas, prestes a desmoronar a qualquer momento. Quando Laura voltou para casa, encontrou a mãe sentada na sala, o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. No colo de Ana estava o celular de Alexandre, a tela ainda acesa com as mensagens entre eles. Mãe! Laura começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Como puderam? Ana perguntou, sua voz cheia de dor e raiva. Como? Puderam fazer isso comigo? Laura sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não conseguiu encontrar as palavras para se defender. Ela sabia que não havia desculpas, não havia justificativas que pudessem apagar o que havia feito. Alexandre chegou pouco depois, e o olhar de Ana para ele era de puro ódio. Saia da minha casa, ela disse, sua voz fria como gelo. Agora, ele tentou argumentar, tentou explicar,
Mas Ana não queria ouvir. Ela estava destruída, traída pelas duas pessoas que mais amava no mundo. A casa, antes um lugar de segredos e encontros proibidos, agora estava envolta em um silêncio pesado, cortado apenas pelo som abafado de soluços. Ana estava sentada no sofá, o celular de Alexandre ainda em suas mãos, as mensagens entre ele e Laura como uma prova incontestável da traição. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, mas agora havia uma frieza em sua expressão, como se a dor tivesse se transformado em algo mais profundo e sombrio. Laura estava em pé diante dela, tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. O que poderia dizer? Como poderia explicar o inexplicável? Ela sabia que havia destruído a confiança da mãe, que havia quebrado algo que nunca poderia ser consertado. Alexandre entrou na sala nesse momento, e o olhar que Ana lhe dirigiu foi suficiente para fazê-lo parar em seus tracks. Ele nunca tinha visto tanta raiva, tanta dor em alguém. Era como se ele estivesse olhando para uma versão completamente diferente da mulher com quem ele havia se casado. Ana! Ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto brusco da mão. Não! Ela disse, sua voz firme, embora ainda trêmula. Não diga uma palavra. Eu não quero ouvir suas desculpas, suas justificativas. Eu vi tudo. Eu sei tudo. Alexandre baixou a cabeça, sentindo o peso da culpa esmagá-lo. Ele sabia que não havia como voltar atrás, que não havia como consertar o que havia sido quebrado. Mãe, por favor! Laura tentou novamente, mas Ana se virou para ela. Seus olhos cheios de uma mistura de dor e decepção. Como você pôde fazer isso comigo? Ana perguntou, sua voz quebrando. Eu confiei em você. Eu confiei em ambos. E vocês? Vocês me traíram da pior maneira possível. Laura não conseguiu responder. Ela sabia que não havia desculpas que pudessem justificar o que havia feito. Ela havia traído a mãe. Havia destruído a família. E agora teria que enfrentar as consequências. Eu quero que você saia da minha casa, Ana disse, olhando diretamente para Alexandre. Agora, e não volte nunca mais. Alexandre hesitou, mas sabia que não havia outra opção. Ele pegou suas coisas em silêncio, evitando o olhar de Laura. Quando ele passou por ela na porta, ele parou por um momento, como se quisesse dizer algo. Mas no final, ele apenas continuou. Desaparecendo na noite, Laura ficou sozinha com a mãe. O silêncio entre elas era quase insuportável. Ela sabia que a vida como ela conhecia havia acabado. Que nada seria o mesmo a partir daquele momento. Mãe, eu... Ela começou, mas Ana a interrompeu. Eu não quero ouvir. Ana disse, sua voz fria. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Para decidir o que fazer a seguir. Laura acenou com a cabeça, sentindo um vazio imenso dentro dela. Ela sabia que havia perdido a mãe, que havia perdido a única família que tinha. E no fundo ela sabia que merecia tudo isso.